Boa noite, ouvintes da Horizonte Zero. Se você está chegando agora, apague a luz, porque a história de hoje não aconteceu em um lugar distante, aconteceu aqui, na nossa cidade, em Val das Noctes. Essa semana foi estranha, e quando eu digo estranha, eu não estou falando daquele tipo que a polícia resolve com uma fita amarela em um relatório mal escrito. Não. Estou falando de algo que não se encaixa em relatório nenhum. Tudo começou com uma denúncia, um desaparecimento, nada fora do comum. No começo, pelo menos. Era o que parecia. Um dos investigadores da nossa polícia local saiu para investigar o caso. Um sujeito experiente, homem que já tinha visto de tudo. Briga de bar, acerto de contas, corpo abandonado em estrada de terra. Mas naquela noite ele encontrou algo que nem ele conseguiu explicar. O corpo estava perto da estrada velha, deitado de lado, parcialmente coberto de folhas, como se alguém ou alguma coisa tivesse tentado esconder o que fez. O problema é que não havia sinais de luta, nenhum. Mas havia marcas no pescoço, marcas profundas. Não pareciam dedos, também não pareciam garras. E isso deixou o investigador com uma dúvida inquietante. A vítima foi estrangulada ou foi segurada por algo que não tem mãos humanas? Foi então que ele viu pegadas. E é aqui que a história começa a ficar complicada. Porque aquilo no chão não era pegada de um animal. Também não era de gente. E definitivamente não era algo que deveria existir naquela floresta. As marcas eram irregulares, como se algo tivesse se arrastado, não caminhado, arrastado, no meio da mata até a estrada e depois voltando para a floresta. O investigador decidiu seguir o rastro. Talvez tenha sido curiosidade, talvez instinto, ou talvez só quisesse provar para si mesma que aquilo tinha uma explicação. Porque é mais fácil acreditar em um assassino humano do que qualquer outra coisa. Quanto mais ele avançava na mata, mais estranhas as marcas ficavam. Galhos quebrados, árvores com cortes profundos na casca, como se algo tivesse passado ali, raspando o corpo contra os troncos. No chão, havia trilhas largas de terra mexida, sinais claros de que algo pesado tinha sido arrastado por ali. E não era recente, aquilo acontecia há algum tempo. Mas então ele encontrou algo que talvez tenha sido o detalhe mais perturbador de todos. O rastro terminava em um bueiro. Um daqueles antigos, de concreto, enfiado no barranco perto da estrada. Escuro, profundo, silencioso. E quando ele se aproximou... E quando ele apontou a lanterna para dentro, ele percebeu duas coisas. A primeira, o rastro entrava no bueiro. A segunda, algo lá dentro tinha se mexido. E agora, antes de continuar essa história, eu preciso avisar uma coisa para você que está ouvindo. O relatório oficial diz que o investigador pediu reforço. Mas, cá entre nós, aqui da rádio, existe uma versão um pouco diferente. Uma versão que não aparece nos arquivos da polícia.
porque segundo quem estava lá, antes do reforço chegar, alguém ouviu um som no bueiro, um som que não parecia humano. E se você acha que é a parte mais estranha da história, eu recomendo que você continue ouvindo, porque o que mais encontraram dentro do bueiro fez a polícia de Caldas Novas fechar 3 ruas da cidade e fez algo ainda mais preocupante acontecer, algo que até hoje ninguém da prefeitura quer comentar. Mas calma, porque a história ainda está só começando. Agora, antes de alguém pensar que esse corpo apareceu ali do nada, precisamos voltar um pouco no tempo. Algumas horas antes do investigador chegar no local, porque a polícia só ficou sabendo daquele corpo por causa de uma denúncia feita aqui mesmo na rádio. Sim, na Horizonte Zero. Quem ligou foi uma moradora da cidade. Ela e um pequeno grupo de amigos estavam fazendo algo que muita gente faz por aqui: corrida noturna. Aqueles grupos que saem para correr na estrada velha, depois do trabalho. Roupa de exercício, lanterna na cabeça, fones de ouvido, vida normal. Até aquele momento. Eles estavam correndo pela curva da estrada, um trecho silencioso. De um lado, a floresta. Do outro, o barranco que desce para o antigo sistema de drenagem das cidades. Foi então que eles ouviram um barulho. Não era um galho quebrado. Não era um pequeno animal correndo. Era algo pesado. Um som de arrasto. Como se alguma coisa estivesse sendo puxada pelo chão. No começo eles pensavam que fosse um animal morto na beirada da estrada, mas quando se aproximaram, viram algo estranho no chão. Folhas espalhadas, terra remexida, e no meio de tudo isso, um corpo. A vítima estava parcialmente coberta de folhas, como se alguém estivesse tentando esconder, ou talvez, como se quem estivesse ali tivesse sido interrompido. Foi nesse momento que eles decidiram ligar para a polícia. Mas existe um detalhe curioso no relato deles. Um detalhe que o investigador fez questão de anotar no relatório, porque segundos antes de encontrarem o corpo, eles tinham ouvido novamente aquele barulho. O mesmo som pesado, o mesmo arrasto, só que, dessa vez, vindo do barranco. Quando eles olharam naquela direção, viram algo se mover perto de um dos bueiros antigos da estrada. Não conseguiram ver direito. Era escuro. Eles estavam longe. Mas uma coisa, todos eles concordaram depois. Aquilo não parecia um cachorro, nem pouco do mato, nem um porco do mato, nem qualquer animal comum da região. Uma coisa simplesmente desapareceu dentro do bueiro. Depois de fazer a denúncia, o grupo decidiu continuar a corrida. Talvez por nervosismo. Talvez porque ninguém queria ficar parado ali esperando. Cada um seguiu seu caminho depois disso. E foi assim que a polícia acabou sendo chamada. E agora? É aqui que a história começa a tomar um rumo interessante. Porque quando o investigador chegou no local, ele encontrou exatamente aquilo que as testemunhas tinham descrito: o corpo, as folhas e as marcas no chão, mas também encontrou algo que ninguém tinha mencionado: as pegadas. E foi nesse momento que surgiu uma hipótese curiosa. Uma que o próprio investigador comentou, meio em tom de brincadeira, mas que acabou ficando registrada no relatório. Em algumas cidades grandes, principalmente nos Estados Unidos,
Existem histórias antigas sobre criaturas vivendo no subterrâneo. Crocodilos de esgoto, animais que escapavam de cativeiro, animais que escaparam de cativeiro, coisas que crescem demais nos túneis da cidade. Histórias que existem em lugares como Nova York, Chicago, Los Angeles, mas aqui, em Voltas Novas? Bem, isso seria algo novo. Porque até agora ninguém conseguiu com certeza. Porque até agora ninguém conseguiu dizer com certeza o que fez aquilo. Não sabemos se foi um animal, não sabemos se foi uma pessoa e definitivamente não sabemos se foi alguma outra coisa. O que sabemos é que não foi o primeiro desaparecimento da região. Existem outros registros, casos antigos, alguns nunca resolvidos. Pessoas que simplesmente sumiram sem corpo, sem pistas, sem explicação. E depois que o investigador encontrou naquela floresta, uma pergunta começou a surgir entre os policiais da cidade. Uma pergunta que ninguém queria fazer em voz alta, mas que estava ali, na cabeça de todo mundo. E se essas pessoas não desapareceram? E se elas simplesmente foram levadas para baixo da cidade? Mas calma, porque quando o reforço policial finalmente chegou, eles decidiram fazer algo que não tenham. Eles resolveram entrar no bueiro, e o que encontraram lá dentro fez um dos policiais pedir transferência da cidade 2 dias depois. Olha, deu 14 minutos essa.